o seu primeiro relato, que fala da época que você ainda trabalhava no banco, você teve uma questão que se parece o Men in Black Síndrome, né? Não, como assim? De eu ter visita de alguém? Não, Não? não. Foi só um avistamento de objeto em formato de... Como se fosse uma nave-mãe, mas o formato dele assim era como se fosse uma coisa mais alongada, mas a luz, que era alaranjada, era contida dentro dele. É como se tivesse uma película e aquele negócio brilhando dentro. E aí na parte inferior ele soltava umas esferas vermelhas que pulsavam. Interessante que elas pulsavam juntas. E saía assim, saía duas juntas e ia para um lado. Duas juntas. Teve uma hora que saiu uma e a outra não saiu. Aí essa que saiu, que já estava me afastando, ela voltou, parou, piscando, aí desceu a outra. Aí quando juntou as duas, elas foram... Mas você recebeu um telefonema, não foi? No seu livro fala sobre isso. Isso, mas aí no caso Varginha... No caso Varginha, específico. No caso Varginha, a gente recebeu um telefonema. Na verdade, foi minha ex-esposa que recebeu. E aí eles falaram pra ela, olha, o seu filho estuda na escola tal, endereço tal... Fala pro Edson parar de falar desse negócio de Varginha, porque pode acontecer um acidente com ele, né? Que era o meu filho Arthur, era o mais novo. Né? E a gente ficou com muito medo disso na época. Eu fiquei, né? Meio apreensivo. Cheguei a comentar com o Claudeir Covo, porque assim, naquela época a gente tinha conseguido algumas imagens, né? Que eram fitas de VHS, aquelas pequenininhas, com depoimento de militares da ESA. E também tinha uma fita cassete que tinha um depoimento do Corpo de Bombeiro, de um dos integrantes do Corpo de Bombeiro. E isso tava, o Claudeir, ele tinha cópia. E ele falou para mim, Edson, você quer ficar com uma cópia também para você? Porque a gente era do grupo do 7. E eu não quis ficar com esse material por conta dessa ameaça que teve. Eu falei, não, fica com você, se algum dia eu precisar alguma coisa. Eu já tinha visto a fita mesmo, algumas vezes, né? Então, conheci o conteúdo, tudo. Não precisava ficar com ela e eu, pelo fato de ter recebido essa ameaça, eu fiquei meio receoso. E se eles batem na minha casa lá, arromba e pega esse negócio e aí vai dar ruim para todos os pesquisadores. Então eu achei melhor não ter isso na minha mão. Seu filho. E além disso, depois eu descobri Como não vai ter medo? Do grampo telefônico. O grampo telefônico foi assim, quem fez a instalação telefônica da minha casa, eu morava no Sobrado naquela época, foi o Carlos Augusto Saraiva de Maré, um cara que trabalhou no Cubatão e que era do nosso grupo, ele era o secretário do GUG, do Grupo Foló de Guarujá, e ele trabalhava com essas coisas de instalação, ele era muito bom nessa parte e trabalhava na parte de metalurgia lá em Cubatão, na Cosipa. E aí ele chegou na minha casa um dia, né, que a gente gostava de ufologia, essas coisas, ele olhou a instalação da fiação do telefone e falou pra mim, ô Edson, você mexeu alguma coisa aí na fiação? Eu falei, não, eu nem entendo disso, foi você que fez pra mim, né? Ele falou, não, porque tá diferente. Ele falou, posso olhar? Eu falei, pode, fica à vontade aí. Aí ele foi seguindo o fio, aquela coisa toda. Quando ele chegou, que é assim, eu morava num sobrado e tinha um sobrado que estava desativado do lado meu. Então eu morava aqui na direita e tinha esse que acho que ia para leilão lá, pela Caixa Econômica, do lado. Ele descobriu uma escuta dentro da caixinha do sobrado do lado que estava desativado, que não tinha ninguém ali. Aí ele falou, cara, teu telefone tá grampeado, né? Era aqueles telefones de fio, tudo. Aí eu falei, e aí, o que a gente faz? Ele falou, eu vou fechar um curto aqui e vai tudo pelos ares, depois você fica esperto, né, porque o teu telefone estava grampeado. E eu escutava realmente naquela época, às vezes uns bip. Às vezes eu estava conversando pelo telefone e aí dava uns bip esquisitos. Não tinha celular assim tão fácil. Não, né? Naquela época eu não tinha celular, era 96, era telefone de fio. Acho que até já existia algum tipo de celular, mas devia ser aqueles tijolão grandão. Sim. E aí, que a gente fez então? Ele fechou esse curto e depois eu fiquei esperto. Só que o que aconteceu, cara? Aconteceu o negócio mais bizarro do mundo, que eu vou te mostrar aqui. Quando a Força Aérea Brasileira liberou os documentos no Arquivo Nacional,
Eu fuçando lá os documentos de OVNI, eu achei um documento. Eu vou te mostrar. Esse documento aqui, ó. Esse documento é uma papeleta de hotel, você tá vendo? Uhum. E que tava no Arquivo Nacional, ele tem esse número aqui, tá vendo? E ele cita o meu nome, é uma transcrição de uma ligação que eu fiz com o Claudeir Covo, que era do caso Varginha, em março de 1996. E os telefones que tem aqui embaixo, ó, BB era o telefone do Banco do Brasil que eu trabalhava, e esse aqui, ó, Gugi, deve ser Gug que eles quiseram escrever, é o telefone residencial da minha casa. Então, o que tá falando aqui nessa... Isso daqui você descobriu quando? Eu descobri em 2009, né? E aí eu falei, pô, então meu telefone tava grampeado, porque essa é literalmente, resumidamente, uma transcrição de uma conversa que eu tive com o Claudeir Covo, falando dos avistamentos que estavam ocorrendo em várias cidades, né, do interior de São Paulo, em outras localidades, em março de 1996. Ou seja, estava ocorrendo uma onda. Ou seja, o meu telefone estava grampeado. Evidências físicas, seres e filmagens. Aí tem aqui o telefone e tal, da época lá. O meu telefone... O do BB, né, que é do Banco do Brasil. Tinha aí o telefone da sua 355-8376, não tem um aí? Uhum. Que era esse acho que era o da minha casa, né? Uhum. E tinha o do banco aí, eu não lembro de cabeça. Deve ser não sei o que, 4681, talvez. É isso aí, o telefonema recebido do Sr. Edson, Guarujá, SP. Pois é. Então. Maio de 96. Então, isso tá no Arquivo Nacional, liberado junto com os documentos de OVNIs da Aeronáutica Brasileira. Então eles realmente grampearam seu telefone. Opa! Não tenho dúvida. Incrível. Porque assim, pô, tá o telefone da minha casa aqui e tá o telefone do Banco do Brasil, onde eu trabalhava, que era a agência do Guarujá. E tá o meu nome, tá errado ali, que faltou o I, né? Faltou o I. Eles botaram o Edson com D mudo, né? Mas o povo não ia gastar tempo te vigiando se não fosse por nada, né? Então, porque tudo assim, era por causa do caso Varginha. Dinheiro eu não tenho. Não tô envolvido com droga, com esses negócios, nada, né, nem com nenhuma facção, nem com tigrinho, com nada disso. Né? Então a gente não tem por que ser investigado a não ser por conta da questão de OVNI. E naquela época, em 96, que foi março, o que estava no auge era o caso Varginha. Então havia ali uma pressão militar para que fosse acobertado o caso de alguma forma, ou talvez até para eles tentarem descobrir, através das interceptações telefônicas, se de repente eu, Claudeir, o Jamil, o Birajara ou o Vitório Pacatini, a gente falasse ali o nome de algum militar para eles chegarem no cara, entendeu? Para ver quem que estava entregando de bandeja para os ufólogos as informações do caso Varginha. O que faz todo sentido que seja isso, né? Eles estavam tentando descobrir isso. E aí eu vou te contar uma outra coisa que aconteceu. Isso foi em março, né? Telefone grampeado. Aí a gente descobriu o grampo, mandamos para o espaço, fiquei mais esperto. Aí a base aérea de Santos entrou em contato conosco e queria que eu desse uma palestra no dia 5 de novembro de 1996, dentro das instalações da base aérea. Isso era num dia de semana, não lembro se era uma quinta-feira, mas era dia de semana. Não era final de semana, porque tinha que ser com os militares ali trabalhando e tudo mais. E eles queriam que eu falasse de documentação, de OVNI e tal. E aí quem me abordou na época foi o Capitão Paraná. Aí o Capitão Paraná, eu falei para ele, olha, eu posso até dar a palestra, mas tem um problema. Eu trabalho no banco. E aí eu teria que abonar esse dia de trabalho no Banco do Brasil. Eu falei, há a possibilidade de vocês lá na aeronáutica fazer um ofício para o meu gerente geral do Banco do Brasil, solicitando a minha dispensa para ele abonar o meu dia, para não perder o dia de trabalho. Aí falou, beleza, vamos fazer. Aí fizeram coisa, só que não colocaram lá que era uma palestra de OVNI. Falou assim, palestra / evento de interesse comum. Foi isso que eles colocaram, mas não citaram o que foi, né? O que seria isso. E aí no dia 5 de novembro de 96, eu me apresentei na base aérea de Santos e a gente foi de carro.
eu não lembro se era o carro do Wallace ou do Augusto. Eu sei que eu falei pro Capitão Paraná, olha, eu tô indo de carro e eu vou levar uma galera do meu grupo pra me assessorar aí. Aí fomos. Eu, Carlos Augusto Saraiva de Maria, que é aquele que descobriu o grampo, o Jamil Villanova, que foi como fotógrafo, e o Wallace Albino. Fomos em 4, quer dizer, cabia 4 no carro, acabei levando essa galera toda. Aí fomos para lá. O Augusto, inclusive, eu tive que pedir para ele, lembrando agora, para que a aeronáutica fizesse também um ofício para dispensar ele da COSIPA, que ele trabalhava na COSIPA. E aí, como era dia de semana, fizeram a carta para ele. Aí a gente foi os 4, fiz a palestra e ao final da minha palestra, eu fui convidado a sentar, sentei, aí estava o comandante Marco Aurélio Ferreira da Gama, Coronel Gama, aí estava o Capitão Paraná, algumas pessoas da inteligência, e tinha vários outros militares, cerca de 25 militares fardados, eu não sei quem é, nunca vi, era o pessoal de lá mesmo. Um lá, depois eu cheguei a conhecer, porque ele levou a gente numa área que tinha uma torre lá de controle, tinha uma pista, e ele contou uns casos de pouso de OVNI lá dentro da base aérea. Ele até falou assim, já que nunca foi possível a gente falar essas coisas aqui dentro, mas já que eles liberaram, vou te contar um caso também. E aí contou um caso de 94, de um pouso que teve dentro da base aérea de Santos. Mas o que aconteceu em seguida? Assim que eu terminei minha palestra, o Capitão Paraná falou assim, senta aqui. Aí eu sentei do lado dele, e aí ele foi chamando uns 9 militares que foram lá na frente, na bancada, e contaram os casos que eles foram protagonistas. Então falou, sou piloto tal, e no voo assim, assim, assado, vi tal coisa assim, assim. Eu escutei uns 9 depoimentos de OVNIs relatados por aqueles militares. Logicamente não podia anotar nada, né? Mas só ouvi. E ao final desses depoimentos, eu voltei para a bancada novamente, e aí eu fui sabatinado por perguntas, já estava quase na hora do almoço, e aí as perguntas que vieram sobre mim, vamos dizer assim, se vieram 10 perguntas, 9 era sobre Varginha, e eu não tinha nem citado sobre Varginha. Então hoje eu tenho a convicção que era algo armado, justamente para eles tentarem absorver alguma resposta de alguma coisa sobre Varginha. Só que eu fui muito quiabo na questão de Varginha, porque, lógico, tem coisas ali que era segredo, eram pessoas que a gente não podia colocar em risco a reputação delas. E aí, terminado isso, a gente foi convidado novamente, ele teve o encerramento, ele falou tal, aí estamos dispensando todo mundo, aí falou, a gente vai colocar agora aqui um militar que vai acompanhar vocês numa visita na base aérea de Santos. Então foi levando a gente nas áreas, aqui é o hangar, aqui é a torre de controle. Na torre de controle foi interessante que eles mostraram um livro de 94, onde tinha registros de OVNIs que tinham aparecido na cabeceira da pista da base aérea de Santos. E logo depois disso eu lembro que a gente tirou uma foto com o Capitão Paraná nessa torre de controle. E aí a gente foi levado pro, acho que era a Binfa o nome lá, que era o lugar onde o pessoal comia, né? Onde o pessoal almoçava. A gente almoçou todo e depois ainda visitamos mais algumas outras áreas e depois a gente se despediu e foi embora. E aí ficou por isso mesmo, né? Nunca mais eles abordaram a gente ou convidaram para algum tipo de coisa. Aí tudo isso que eu tô falando pra você, assim, não parece uma história de ficção, mas eu tenho prova disso. Porque o Jamil, ele levou a câmera dele e eu registrei esse evento. Eu dando palestra lá dentro, o Jamil fotografou os militares sentados, a gente fotografou sem o cara lá que, o Batista lá que apontou onde tinha pousado o OVNI. Eu dei um toque assim, uma piscadinha pro Jamil, e ele tava com a câmera pendurada no coisa, deu só aquela... Tirou a foto do cara apontando pro lugar sem ele ver, né? Porque a gente não podia tirar a foto ali dentro da instalação militar. Isso em 96, né? Já faz muito tempo. E aí depois de bastante tempo eu divulguei essas fotos. Naquele momento ali, eles não queriam que eu tirasse fotografias, mas eu falei pro Capitão Paraná, não, eu vou guardar só para arquivo pessoal, né? E durante
alguns anos foi assim. Eu guardei aquelas fotos e tal, e depois eu acabei divulgando, né? Esse fato que eu acho que é um fato até inédito para ufólogos, né? Brasileiros. Eu não conheço nenhum outro ufólogo que tenha registro de uma palestra dentro de uma instalação militar. Né? É.